Primeiro eu queria parabenizar a senhora por essa iniciativa de podermos aqui fazer a avaliação do PNE, porque eu acho que um dos grandes propósitos do Senado deveria ser esse, fazer avaliações de políticas públicas. E a gente percebe que esse não é o foco principal. Também não é o foco principal, não é porque nós não queremos, é porque também é muito pouco visível para a população quando isto acontece. Isso deveria ser a manchete dos jornais de amanhã, né? A presença de vocês e o que vocês trazem de novo para o futuro do nosso país. Então, esse enfoque novo na política é que pode levar a uma mudança de cultura e da cultura chegar a uma educação diferenciada. Então, a gente precisa trabalhar em várias frentes no país de forma simultânea. E a educação é o que mais se percebe, né? Porque quando a gente fala de cultura, ela é a base para que a gente possa chegar à educação, mas ela é maltratada porque a gente não tem princípio, não tem cultura, não podemos ter educação. E aí a gente fica correndo como um cachorro, diz lá no Nordeste, atrás do rabo. Então a gente fica rodando, buscando uma solução para a educação, e a gente percebe, né, que tivemos avanços muito grandes no país, e a gente também não consegue assim, materializar esses avanços e fazer com que a sociedade perceba o quanto nós crescemos nos investimentos. Eu fui prefeito na cidade de Lauro de Freitas e nós tínhamos um fato triste, nós tínhamos professores que não ganhavam salário mínimo. Isso é da década de 90. Né? Então, eu acho que nós tivemos alguns avanços. São suficientes? Não. Mas chegou a hora de a gente ir buscar as causas. E aí eu quero parabenizar ao doutor Antônio Paiva Neto e a Ayrton Araújo, porque eles trouxeram algumas questões que são muito importantes. Eu queria fazer uma pergunta, se a senhora me permitir, certo? Só para iniciar. Quanto custaria implementar o PNE aos cofres públicos dos governos no Brasil? Com a palavra, o senhor dizer quanto é que seria necessário e o doutor Ayrton do IPEA. Você acha que existe esse número? Sobre a intervenção da senadora Regina. Não, pode. Tá, eu vou responder a senadora. A senadora tem razão. Do ponto de vista da burocratização, eu vejo que muitas das soluções que precisam ser dadas na educação, elas carecem de processos que viabilizem, né? Por exemplo, esse processo de energia é uma questão de setores, né? Setor, né, da energia, de água e tal, que possa criar a urgência para esses caminhos. Mas eu reafirmo para a senadora que é necessário a gente pensar, né, em estruturas de financiamento de carreira de professor, para que a gente consiga zerar essa carência de professores que existe no Brasil. Em Piauí tem dificuldade de ter professor, no Pará, na região do Pará com Maranhão, é impressionante a dificuldade de ter professores formados naquelas disciplinas. Então, esse é o foco que eu acho que precisamos dar. E também esse olhar das formações iniciais, né, de como o processo na formação de professores tem que priorizar as técnicas de aprendizagem que foram perdidas no Brasil nos últimos anos. Com relação ao custo do PNE, vou falar primeiro da senadora. Meu pai é do Piauí, eu estou indo para o Piauí agora em outubro, numa pesquisa que eu vou comparar um pouco. Eu sei que tem experiências maravilhosas lá, eu estou indo conhecer. Então, acho que o Piauí é também um lugar que dá para a gente aprender com ele. Eu estou indo. Eu estou indo para. Exatamente. Mas ali tem um professor muito dedicado e muito
Bom, mas quanto ao custo do PNE, primeiro, eu sou economista, gente, desculpa, mas nem tudo é perfeito. Então, a primeira coisa que eu fiz quando fui estudar o PNE é disse quanto custa essa brincadeira. É a primeira pergunta que o economista se faz. E nós fizemos isso, aquele trabalho, a gente lançou um ano atrás. Isso faz parte do plano quando ele foi Não. concebido? Faz parte do plano quando foi concebido, se colocou o custo de 10% do PIB. Foi feito com... Sim, mas... Não. Daquela época foi feito um trabalho chamado CAQI, da campanha, custo, aluno, qualidade, inicial. Depois a gente pegou esse CAQI, depois saiu o PNE, porque o CAQI foi feito antes. Isso depende, antes do PNE. Quando o PNE entrou, ele tem meta para aumentar salário de professor, que é o maior custo. Então, o que a gente fez? A gente pegou a meta, a gente pegou todas as metas do PNE e vamos dizer, se forem cumpridas essas metas, quantos professores deveriam ter, para quantos alunos, que tem os parâmetros. Isso deu, na educação básica, 280 bi por ano. Tá certo? Isso lá em 2024, porque a gente está diminuindo o número de crianças. 280 bi por ano. Qual é o orçamento hoje? Isso a preço de 2015. Em 2015, a gente gastou cerca de 260 bi na educação básica. Na básica. A superior a gente fez também, eu não me lembro mais aqui o valor, mas isso está colocado na nota técnica do IPE, a nota técnica 30, que tem esse valor. Agora, esse CAC, ele só existe para a educação básica, com parâmetros para a educação básica. A gente não tinha parâmetros para a educação superior, o que a gente fez foi um aprox, pegando o que se gasta na educação superior por aluno em relação a um aluno do fundamental, que na época, em 2015, era 3,87. Aí a gente multiplicou esse custo por cada aluno na pública do ensino superior e achou um valor que eu não me lembro, mas acho que era 560 bi. Custa 560 bi por ano isso lá em 2024, com todo o PNE feito a preços de 2015. 600 bi por ano. A gente já gasta quase isso. Isso lá em 2024, considerando o PIB, dá 6,2% do PIB, só para a gente ter uma ideia. Então, só para, aproveitando a presença do Ayrton, claro que isso aqui é uma proxy. O último estudo da OCDE diz que o Brasil gasta $3.800, que ele chama no primeiro ciclo de primeira a quinta série. Certo? Então, isso é quase 1/3 da média dos 39 países que foram pesquisados. Ou seja, nós investimos nas crianças 1/3 do que os outros países pesquisados, é claro, gastam. Já no ensino universitário, nós gastamos $11.700 e a média dá 16.100. Ou seja, nós estamos muito próximo da média, certo? Já que alguns outros países, tipo a Coreia do Sul, ele gasta menos do que isso no ensino universitário. O que é que a gente percebe, né? A gente já gasta 4,9% do PIB, então é o número que foi colocado aqui. E a média dos países dá 5,2% do PIB. Se a gente for olhar esses números, doutora, a gente está faltando um pouco mais, e aí que eu queria que a doutora estivesse aqui, a doutora Priscila, é que nós temos um bom nível de recurso, ainda insuficiente, mas com uma massa possível de a gente, ao olhar as melhores práticas, a gente poder melhorar, como foi colocado aqui pelos professores e pelo economista, a gente melhorar esta média. O que é que está acontecendo? É que a gente trabalha muito na intenção, a gente faz um plano de intenção e a gente esquece de que meta precisa ter tempo e valores e qualidade. Então, nós já tínhamos solicitado até a vinda aqui do pessoal do Ceará, certo? Principalmente Sobral. E aí, a primeira pergunta que a gente faz nós temos 2,5 milhões de crianças fora da escola, certo? A gente precisa trazer essas crianças. Onde é mais fácil encontrar elas, já que ela tem uma aderência com as famílias mais pobres? Primeiro, no CadÚnico, certo? Então, quando a gente percebe que o Bolsa Família, ao se distanciar da visão da educação, ele traz um viés ruim para o processo de crescimento
de autossustentabilidade das famílias brasileiras, a gente percebe aqui. Quer dizer, não adianta a gente ir no IBGE, é importante? É. O IBGE é importante, é fundamental, é. Mas a nossa base de cálculo do governo federal, a gente tem condições de chegar lá, como foi feito, colocado aí, o senhor disse que no Rio de Janeiro, quando secretário, né, o senhor foi lá, pegou as famílias mais pobres e foi buscar, fazer uma buscativa dessas crianças. A gente precisa fazer uma buscativa, certo? E ainda implementou uma poupança específica para isso. Então, a outra questão, quando a gente fala da educação especial, nós temos o benefício de prestação continuada, o BPC. Então, dá para a gente ampliar isso com busca ativa. Então, em vez de a gente colocar os problemas, né, e aí eu acho que o PNE deveria dizer, olha, nós estamos solucionando essa questão através da implementação, sugerimos a implementação destas políticas públicas. Nós precisamos ter focalização em quais políticas públicas precisam estar a serviço dessa busca ativa de crianças e também de pessoas que são portadoras de deficiência, para que a gente melhore essas metas 1, 2, 3 e 4. Então, é essa sugestão que eu acho que deveria ter aqui. E ela dizia, olha, do BPC, né, das famílias que têm o BPC com crianças em idade escolar, tantos por cento já estão nas escolas. Aí sim, eu acho que a estatística fica a serviço da educação, né? Eu acho que tem que ser objetivamente olhado a educação dessa forma. Então, a minha pergunta, que eu queria solicitar, é que nós tivemos essa ampliação de investimento, ainda não é o suficiente, mas eu gostaria de, com o olhar e com a experiência de vocês, fazer uma pergunta. Será que a gente precisa mesmo, e todos os estados precisam construir novas escolas? Essa é uma pergunta. Porque, senão, isso é um mantra que fica na cabeça das pessoas. Olha, professora, existem escolas que estão com 30%, 40% da sua capacidade usada, grande parte ociosa, certo? E o que fazer com esses prédios públicos? Como melhorar isso? A segunda questão, né? A segunda questão que eu coloco. Com o olhar de vocês, eu que já fui professor, diretor e secretário, eu também tive a oportunidade de fazer uma escadinha dessa, não como professor. Mas o senhor acha que a qualidade do ensino na escola, qual é o impacto que tem em percentual? A infraestrutura, a qualificação dos professores e a direção da escola. Certo? Essa é uma outra questão que eu quero colocar, certo? Porque a gente já tem como avaliar isso, certo? E a gente não consegue avaliar isso. Por que a gente não consegue avaliar isso? Certo? E aí a gente fica discutindo sempre no plano das ideias. Não é que ideia seja ruim, tudo surge de uma ideia. Mas ideias têm consequências, né? E principalmente quando viram leis. Elas geram obrigações e direitos. Então, nós precisamos ser mais específicos na educação para que a gente faça essas escolhas para podermos avaliar claramente, já que temos um teto, e aqui foi muito bem colocado, que sempre fica aquele fantasma, olhe, nós não estamos colocando os recursos na educação. Mas o que foi colocado é, dentro de toda a crise, dentro do furacão que nós passamos, institucional e econômico, os recursos da educação, em tese, foram preservados. Não sei se esse ano ainda está, mas o que eu estou falando é com o seu gráfico, usando o seu gráfico. Não estou aqui falando deste ano, porque ainda não fechou, nós estamos em procedimento. Mas o fato é, quando é que nós vamos olhar para dentro dos nossos cursos? É o que eu digo sempre. Se a gente for abrir, se nós formos abrir os almoxarifados das secretarias de educação, nós vamos ver grande parte de recursos ali
alocados em livros que não foram usados, em tecnologias que ficaram ultrapassadas, e com isso a gente está deixando este orçamento ser mal usados, certo? Então, é muito importante, com o olhar de vocês, que a gente veja essa questão. E uma última questão que eu sempre falo, certo? O uso melhor da intersetorialidade. Eu acho que isso que o senhor colocou é fundamental, né? Todas as vezes que a gente pensa, olha, precisa de um psicólogo na escola. Existem psicólogos dentro da rede municipal, pública, estadual, né? Precisa-se, eventualmente, de uma política para a doação de óculos. Existem esses recursos dentro da saúde pública, né? Então, o manejo, né, do orçamento público com o objetivo da educação, não necessariamente dentro do orçamento da educação, esse deve ser um dos maiores desafios que o gestor público tem que ter. É como fortalecer as práticas, né, educacionais com o orçamento, né, que está a serviço de outras secretarias. Esse é, objetivamente, uma coisa que eu entendo. E aí, para finalizar, certo, a questão do financiamento, né? O financiamento da educação, ele precisa ser olhado, né? Eu acho que a gente vai precisar ter um debate muito grande em relação a como melhorar a autofinanciabilidade da estrutura educacional, né? Como partilhar com famílias que tenham condições de partilhar este financiamento, para que a gente não estreite o olhar. Existem vários países que têm exemplos de financiamento advindos de empresas e de famílias, de pessoas físicas, certo? Dos CNPJs, de CPFs, que desejariam financiar a educação desse país, colaborar, até para que os próprios familiares pudessem fazer uso, porque entende que dessa forma qualificaria melhor socialmente a convivência dos seus filhos com a diversidade que a escola pública pode trazer. Então, eu acho que nós temos muito o que avançar, mas a gente precisa agora fazer uma autoanálise, de autogestão da educação. Nós precisamos olhar para nós da educação. A educação precisa se ver com palavras como eficiência, eficácia, melhores práticas, certo? Para que a gente possa ter os melhores indicadores. Não adianta, né, me perdoe aqui a ausência, porque dizer que não ter dinheiro, e isso afeta principalmente as pessoas mais pobres, eu tenho certeza que essa indignação, ela acompanha a história no Brasil. Então, essa indignação não deve ser empecilho para que a gente se movimente. Ao contrário, isso tem que ser uma realidade que a gente já conhece. É óbvio que as pessoas mais pobres não são as melhores atendidas nesse país. Mas como quebrar este ciclo? Este ciclo só vai ser quebrado se a gente não é produzir números, é produzir fatos e uma melhor gestão dos recursos públicos. Eu acho que esse é o caminho que nós precisamos avançar nesse país. E, para isso, nós precisamos, efetivamente, presidente, a senhora que é assim, uma pessoa que tem uma história, a senadora Lúcia Havani tem uma história na educação desse país. Então, eu tenho a convicção, a gente precisa ter mais gestão, mais gestores, para que a gente possa melhorar a qualidade dos nossos gastos. E a eficiência desses gastos tem que vir para dentro do Senado Federal e do Congresso Nacional para que a gente melhore o orçamento da educação. Melhorar não é só ampliar, precisamos ampliar e qualificar esses gastos. Com a palavra, eram essas perguntas que eu tinha para vocês. Com a palavra, Antônio Paiva Neto. Eu listei aqui uns 5 temas dentro dessa pergunta que o senhor fez. Eu vou tentar abordar e juntar, porque muitas delas elas se articulam muito. Bom,
o primeiro ponto foi a focalização dos problemas mais graves, né, das famílias mais pobres. Eu acho que um grande exercício que o país poderia fazer é mapear os instrumentos que já existem nas diversas áreas que possam contribuir com a superação da desigualdade, principalmente linkando com a educação, né? Aí vai para aquela questão da intersetorialidade, né? Aquilo que foi feito lá no Rio só foi possível porque houve uma Secretaria de Assistência Social que estava disposta a trabalhar de forma conjunta. E essa intersetorialidade, ela tem uma delicadeza aí, né? Eu estou numa casa política e eu vou tentar falar isso da forma mais suave possível. E eu vivi isso na pele, né, como secretário. Uma das maiores dificuldades que um governo tem a enfrentar para criar políticas intersetoriais é exatamente superar a dimensão política individual de cada secretário, ministro, gestor, porque todos, de certa forma, trabalham dentro de uma composição política de governo e cada um tem sua agenda própria. A questão que eu acho que é mais importante ótimo, todos têm agenda própria, mas existe uma agenda que tem que ser única para todos. Essa tem que convergir. Esse talvez seja o salto mais importante do ponto de vista político que o Brasil pode apresentar para a sua população. A ideia da convergência em torno de um tema. O senhor pode ter a sua agenda, que isso é legítimo, mas existe uma que está acima de todos nós, e essa precisa, não porque ela é minha, mas é porque ela é para o país. Então, isso talvez seja o grande salto que o Brasil precise dar. Outra questão que o senhor colocou da gestão, ela é talvez um dos pontos a serem mais explorados, né? E a gestão em todos os níveis, né? A gente fala da gestão escolar, e eu passei muito por isso, né, no Rio, né, que a televisão ia numa escola, mostrava uma sala cheia de livros, né, que a escola não distribuía livros didáticos. Aí aquilo parecia uma falta de gestão impressionante, mas se você fosse analisar aquele processo, aí você ia olhar assim, não, peraí, por que tem esses livros aí? O programa de livro didático, ele é superdimensionado em algumas religiões e pouco dimensionado em outras. Então, você acaba tendo livros a mais. E aí você tem uma cultura, muitas vezes, dentro de determinadas escolas, que o professor não gosta de usar o livro didático. E aí o aluno cobra e o professor não utiliza. Aí, então, quando você olha para a política pública do PNLD, essa política precisa ser revisitada, né? Porque, como muitas outras políticas de incremento, como de tecnologia, distribuição de computadores, de tablets, etc., são políticas caríssimas, enormemente dispendiosas, mas que precisa de um processo de gestão do início ao fim, né? E esse é um desafio para o país inteiro, para a gestão de secretarias até a gestão da escola. A escola fazer gestão também de determinados processos que chegam lá. Então, esse é um desafio talvez enorme, né? Porque a gestão também é uma cultura, né? Você estabelecer uma cultura de gestão, de planejamento, de racionalização, isso não é simples, principalmente para quem é da área pedagógica. Quem é da área pedagógica dificilmente passa por um curso na universidade que ensine a fazer gestão. Então, isso é muito difícil. A questão da infraestrutura. É preciso construir tantas escolas assim? Isso é relativo. Tem regiões que existe realmente déficit de oferta de educação básica.